No mercado negro clandestino de Chongqing, as pessoas tentam vender algumas coisas não muito legais, mas para um vendedor específico, o cliente afirma que já vendeu uma quantidade substancial de suas partes vitais do corpo nos últimos 6 meses. Nesse ritmo, ele não viverá mais do que alguns dias, mas o vendedor garante que está tudo bem, pois para salvar sua irmã em estado terminal, ele faria qualquer coisa. E por estar tão determinado, o chefe também decide prosseguir e pegar tudo. Após a cirurgia, o homem mal consegue andar, mas quando se certifica de que ninguém o está seguindo, ele imediatamente começa sua regeneração. Agora ele tem 30.000 yuan restantes, o dinheiro que tinha inicialmente. Ele acha que deve ser suficiente para pagar pela cerimônia de mudança de classe. Não há irmã doente ou mãe em estado terminal. As pessoas deveriam simplesmente abster-se de acreditar em tais falsidades fabricadas. Seu nome é Yang Lin e ele é um transmigrador, um órfão comum que não tem nenhuma irmã doente neste mundo. No entanto, foi extremamente difícil para ele viver aqui até encontrar seu poder especial. Independentemente de quão gravemente seu corpo seja danificado, ele pode se recuperar normalmente em minutos, e órgãos ou membros ausentes podem crescer de volta. Ele usou seu poder regenerativo para vender suas próprias partes do corpo para que pudesse economizar 100.000 yuan apenas para pagar pela custosa cerimônia de mudança de classe, já que somente com a cerimônia de mudança de classe e ativação de sua habilidade ele pode se tornar mais forte. Essa é a única maneira pela qual ele pode sobreviver neste mundo extremamente perigoso e proteger as pessoas de quem gosta. E hoje é o dia da cerimônia de mudança de classe. Os outros todos apontam o fato de que Yang vem de uma família muito pobre, então por que diabos ele está participando da cerimônia de mudança de classe? Ele vai direto para a professora Wang e a informa que, se quisesse participar, não teve outra opção a não ser pegar um empréstimo para a mudança de classe. Mas, mais uma vez, os outros o advertem que, se ele conseguir uma classe inútil, passará o resto da vida fazendo nada além de trabalhar para pagar esse empréstimo. Mas como o empréstimo já foi feito, a professora se decide e pede a Yang que entre rapidamente, pois a cerimônia está prestes a começar. Muitas pessoas estão presentes aqui para a cerimônia. Considerando Matt Damon da classe 5, eles também mencionam que sua família também não é rica. Por isso, tem algumas preocupações depois de terem gasto tanto dinheiro com as taxas, o que realmente partiu seus corações. Se um garoto pobre como ele conseguir uma classe de ofício, isso significaria o fim de tudo. Assim que Matt Damon está no palco, ele é instruído pelo diretor a colocar a mão na plataforma e relaxar. Assim que o faz, ele recebe uma classe de criador de aves de rank A, uma classe de ofício. Os outros também estão assistindo a tudo isso nervosamente, comentando como agora ele vai passar a vida em torno de galinhas e patos. O diretor pede a Matt Damon para não ficar desanimado só porque é uma profissão de ofício, apenas pessoas inúteis obtêm profissões inúteis. Então, uma garota, Keira Knightley, entra e o público começa a enlouquecer. Quando ela toca a mão na plataforma, este pássaro gigantesco semelhante a uma fênix emerge em uma exibição flamejante de força. O diretor também fica atordoado, exclamando que este é um mago de fogo de rank SSS. Ele está aliviado que, finalmente, a academia de Chongqing pode erguer a cabeça novamente. As pessoas na multidão também ficam ainda mais atordoadas porque agora muitos deles estão condenados a nem sequer serem dignos de admirá-la de longe. Yang também considera como até mesmo um mago de fogo de nível SSS não pode resistir a Miu, e isso significa que essa garota realmente tem boa sorte. O diretor informa a Cara que ela ativou uma classe de rank SSS. Isso é um grande negócio para a escola, e eles precisarão determinar seu plano de treinamento no futuro. Então é a vez de Yonglin. Outros rapidamente comentam como ele é aquele aluno bolsista e perguntam por que ele tem que estar aqui. Os outros informam que ele conseguiu um empréstimo para mudança de classe. Enquanto Yang passa por Keira, ele considera que escolheu não ser mais um personagem secundário para aquela garota. Quando sua mão é colocada na plataforma, ele considera que agora é a hora. Não se trata de sobreviver neste mundo, trata-se de ir contra o destino e alterar o destino. Tudo está em jogo com o próximo movimento. De repente, uma aura de dragão azul dispara, cobrindo Yong totalmente e deixando todos em choque. O diretor não pode deixar de se perguntar que outra anomalia se manifestou, uma após a outra. Keira também se pergunta se Yonglin receberá uma classe de nível SSS. Os outros estão igualmente chocados, imaginando quão incrivelmente sortudo este cara é, um aluno fracassado que pegou dinheiro emprestado para mudar de classe e conseguiu uma classe de nível SSS. É espantoso.
O diretor faz um anúncio de que Yonglin recebeu uma classe de combate, Grande Mago Proibido SSS. Ele se gaba de que hoje a Academia de Chongqing se orgulha dele e do sucesso que ele alcançará no futuro. Mas então, de repente, ele se lembra que Yang, tecnicamente, recebeu a classe de Mago Proibido. O rosto do diretor muda imediatamente para o medo ao entender a realidade. Yonglin despertou como um grande mago da maldição SSS. Todos imediatamente caem na gargalhada, perdendo completamente a compostura com a revelação. Todos eles já ouviram as histórias, nenhum mago proibido jamais viveu além dos 25 anos. É uma classe onde se deve consumir a própria força vital para lançar feitiços. Devido à sua curta vida útil, os magos proibidos são considerados uma classe lixo. Yonglin acabou de pegar um empréstimo para mudança de classe e agora vai morrer jovem. É lamentável demais para eles suportarem e eles simplesmente continuam a rir de seu azar colossal. Todos eles pensam com certeza que Yang está acabado. A maioria já pensava que um aluno ruim como ele nunca deveria ter tentado mudar de classe em primeiro lugar. Até mesmo Keira Knightley, ao sair, pensa que é uma pena. Yonglin obviamente ouve todas as risadas e zombarias da multidão. Indivíduos discutindo como ele literalmente trocou sua vida por talento. Outros brincam que esta profissão é a que melhor se encaixa nele. Alguns se referem a ele como um espectro fugaz. Outros comentam que ele despencou do céu para o inferno em um instante. Outros ainda o ridicularizam por tentar alterar seu destino, rindo tão intensamente que afirmam que poderia ser fatal. Um aluno ruim como ele sempre teve uma existência inútil, diz um. O rank SSS mais inútil de todos. O diretor ainda considera Yang um bom garoto, mas, infelizmente, até ele tem que admitir que um mago proibido não é algo para se orgulhar. Yang então pergunta ao diretor se é realmente verdade que magos proibidos não podem viver além dos 25. O diretor tenta confortá-lo, dizendo, não seja tão pessimista. Como diz o ditado, isso depende de cada um, é melhor queimar intensamente por um breve período do que viver uma vida de mediocridade. Yang agradece ao diretor pelo encorajamento e responde que, mesmo que viva apenas até os 25 anos, ele queimará intensamente e glorificará a academia. O diretor pede a Yang que o siga para que possam começar a preparar um programa de treinamento especial para ele e Keira Knightley. Yang agradece ao diretor mais uma vez, mas em sua mente, ele é quem está rindo. Afinal, magos proibidos podem ter vidas curtas, mas isso não tem nada a ver com seu corpo imortal. O dia de hoje foi muito exaustivo para Yang, então ele decide ir para casa correndo e ter uma boa noite de sono. Mas, nesse momento, Keira Knightley se aproxima dele e o convida para se juntar à sua equipe, especialmente porque quanto mais um mago proibido luta, mais rápido ele morre. Ela deixa claro que não está sendo maliciosa, ela apenas não quer que ele morra muito rápido, já que são colegas de classe. Yang agradece a preocupação, mas por enquanto, ele simplesmente recusa. Enquanto Keira se afasta, ela diz que é um desperdício de bom conselho com um fantasma teimoso e diz a Yang para fazer o que quiser. Yang fica sem palavras, não há nada que ele possa fazer a respeito. No entanto, ele acha todo o episódio bastante bizarro. Então, um grupo de valentões bloqueia seu caminho. Eles o reconhecem imediatamente como o portador da classe de nível SSS, Yonglin. Todos os alunos da escola sabem que Keira Knightley é da família G, e por isso, não gostam da ideia de que alguém como Yang, que alcançou a fama apenas por adquirir uma classe de mago proibido, se aproxime dela. Yang se pega pensando no quão problemáticas as mulheres podem ser. Ele nunca previu que Keira Knightley causaria tanto problema com apenas 2 frases. Ele informa aos valentões que só quer ir para casa e nada mais, mas eles apenas riem e zombam dele, dizendo que sua casa é um pequeno barraco de 10 metros quadrados. Como Yonglin agora tem uma classe de nível SSS, um dos valentões insiste que Yang o chame de pai e promete arranjar um emprego de segurança para ele no grupo G mais tarde. Eles simplesmente riem, brincando que se ele conseguir um emprego de segurança no grupo, ele deveria começar a se curvar para Ji-Shane. Um deles brinca que Yang pode começar a trabalhar lá amanhã. Quando conseguir algum dinheiro, pode até comprar incenso para seus parentes mortos do orfanato. Todos eles têm uma risada incontrolável, pensando em um órfão tendo uma família. Eles então mandam ele se curvar rapidamente, com um deles dizendo que sua família provavelmente não era qualificada, e é por isso que todos morreram. Sem saber o impacto que suas palavras estão causando, eles continuam a insultá-lo enquanto Yang fica cada vez mais irritado. Ele deseja poder queimar tudo até as cinzas.
Yang abre os olhos, olhando com raiva, levanta a mão e os informa: vocês causaram tudo isso. Os outros entram em pânico imediatamente. Eles nunca pensaram que Yang realmente lançaria um feitiço proibido, isso seria suicídio. Mas Yang não se importa, ele não suporta os valentões falando mal de sua família falecida. Todos eles recuam enquanto ele lança o feitiço. Eles estão apavorados e gritam que Yang perdeu a cabeça. Por que diabos ele lançaria um feitiço proibido? Yang simplesmente grita atrás deles, dizendo que eles deveriam voltar para que ele possa repetir, mas todos eles fogem. Para eles, Yang obviamente enlouqueceu. Ele não se importa mais com a própria vida, e eles não querem ter nada a ver com alguém que perdeu a sanidade. Mesmo Yang não pensou que eles seriam uma piada tão grande. Um feitiço, e todos fugiram apavorados. Mas usar apenas um desses feitiços causou danos graves ao corpo de Yang. De um ponto alto sobre a área, Keira Knightley observa a atividade e murmura para si mesma sobre como Yang arriscaria sua vida por causa de alguns insultos. Uma pessoa assim, mesmo com uma classe de rank SSS, nunca sobreviverá. Agora ela pensa que Yang Lin não é nem digno de estar ao seu lado. Em casa, Yang finalmente relaxa. Olhando para a janela do seu sistema, ele sabe que, ao oferecer várias partes de seu corpo, ele pode invocar vários tipos de ataques mágicos. Por exemplo, oferecer uma bexiga pode invocar água e trovão, e oferecer um coração pode invocar o trovão roxo ceifador de vidas. Se ele desejar invocar o trovão divino do caos final, seria essencialmente assinar sua própria sentença de morte. De repente, sua cabeça começa a doer, um efeito colateral do mau funcionamento da regeneração do seu corpo. Extremamente exausto, Yong desmaia e dorme. Shane, no entanto, discute sua vingança com alguém. Ele deseja que Yong seja derrubado e imediatamente ordena que alguém seja enviado atrás dele. Mas a pessoa parada na frente de Shane o lembra das lições que seu pai lhe ensinou. É extremamente perigoso matar um mago proibido de nível SSS e não os ajuda em nada. O indivíduo descreve Yang como sendo louco o suficiente para arriscar a vida lançando um feitiço proibido após receber alguns insultos. Além disso, ele é apenas um garoto pobre, enquanto a família G tem recursos mais do que suficientes. Ele instrui Shane a aprender como aplicar seu ativo mais forte, riqueza e influência, para tirar vantagem dos pontos fracos de seu inimigo. No dia seguinte, na academia de Chongqing, um pôster colorido convida calorosamente todos os professores e alunos de outras escolas para participarem do próximo exame de qualificação. Yang, ainda sonolento, chega à escola. Outros o notam imediatamente, especialmente porque houve sussurros sobre ele se tornar um mago proibido e até mesmo dar uma lição em Shane da família G's abruptamente. Alguém grita para Yang. Ele deseja a Yang um bom dia com uma voz alta e o convida para tomar café da manhã, dizendo que é um ato de bondade, já que Yang provavelmente ainda não comeu. Yang, no entanto, suspeita que Shane está tentando envenená-lo porque não conseguiu derrotá-lo ontem. Shane, no entanto, garante que nunca o envenenaria. Em vez disso, ele trouxe o café da manhã para agradecê-lo. Yang não consegue conceber uma razão pela qual Shane iria querer agradecê-lo por algo. Shane diz a ele que a chegada de Yang o atingiu como um raio. Isso fez perceber que ele estava vivendo sua vida em uma névoa. Ainda desconfiado, Yang diz a ele para deixar de enrolação. O que ele realmente quer? Shane então se ajoelha e diz que quer admitir que Yang é seu irmão mais velho. Chocado, Yang quer saber se Shane apanhou demais ontem ou algo assim, mas Shane garante que está falando muito sério. Depois que Yang o derrotou, ele refletiu longamente e descobriu que, para melhorar, ele precisa de um bom modelo. Yang, fingindo, afirma que, se é assim, Shane também precisa pagar uma taxa de matrícula. Shane concorda alegremente. Em seguida, ele pede o número do cartão de seu irmão mais velho para que possa transferir o dinheiro imediatamente. Yang fornece o número e o instrui a enviar 2 milhões como sua taxa de matrícula inicial. Shane fica obviamente surpreso com o valor, então Yang pergunta se custa muito caro, mas Shane rapidamente garante que não, ele fará seu pai transferir o dinheiro imediatamente. É nesse momento que é anunciado que o portal para a masmorra dos iniciantes está agora aberto. O exame está prestes a começar e, com sorte, todos os candidatos de diferentes escolas terão um excelente desempenho. Todos os candidatos se reúnem, desejando a vitória. Seus professores notam os dois na frente e perguntam ao diretor da academia de Chongqing se aqueles são os alunos com classes de nível SSS. Eles obviamente se destacam, mas isso irrita o diretor. Ele os instruiu a permanecerem discretos.
Mesmo conseguir uma classe de nível SSS teria sido suficiente, mas essas crianças insistem em ostentar seu status. Elas nunca ouvem. No entanto, ele ri. No fundo, ele está secretamente orgulhoso, ele apenas finge estar irritado para deixar as outras escolas com inveja. Quando os visitantes se despedem, eles avisam ao diretor para não ficar muito arrogante. Então o anúncio é feito. Todos os candidatos podem agora começar a entrar na masmorra. Keira Knightley novamente pede para fazer parceria com Young, mas mais uma vez ele recusa educadamente, dizendo que não precisa de ajuda. Keira fica chocada com o quão arrogante ele é, mas pensa que talvez ele apenas queira morrer jovem, e se isso acontecer, ninguém pode fazer nada para impedi-lo. Young entra no portal com pressa. Depois de chegar, ele observa seus arredores e se encontra sozinho. Ele questiona se foi um teletransporte aleatório. Então, do nada, um animal ultrajante aparece, que Young apenas pensa ser um gatinho. No entanto, parece bom para testar suas habilidades. Com um único golpe, ele derrota o gato leopardo de nível 1, o que lhe dá 10 XP. Obter apenas 10 XP depois de toda essa expectativa é um tanto decepcionante. Isso faz questionar se valeu a pena perder um de seus rins. Se ele está recebendo apenas 10 XP por cada abate, então ele terá que matar centenas desses para chegar ao nível 2. Isso vai demorar muito, então ele terá que planejar melhor. Um pouco depois, Young está sendo perseguido por muitas feras errantes, e ele está muito animado. Mesmo que esteja fugindo delas no momento, essa onda deve lhe proporcionar muita experiência. Então, ele para de uma vez e decide testar suas habilidades recém-aprendidas com elas. O feitiço proibido que ele agora lança é a reencarnação ardente, que o envolve e todo o ambiente em uma aura gigantesca. Até mesmo Young acha que o feitiço é assustador. Sua força, agilidade e espírito são todos duplicados. Mesmo um monstro de nível 10 provavelmente não conseguiria resistir ao poder de seu relâmpago do fim do mundo no estado de reencarnação ardente. Com ataques rápidos e contínuos ao longo da onda, ele continua a derrotar um número crescente de monstros. Eles nem sabem que foram atingidos. Ele é tão rápido que limpa ondas inteiras com um único golpe, mas é incrivelmente exaustivo para seu corpo. Em meros 5 minutos, ele já está sentindo os efeitos. Não querendo expor seu corpo imortal, ele opta por cancelar a reencarnação ardente após aproximadamente 1 minuto para não revelar demais. Ele então usa a vida reversa imortal e sacrifica sua mão. Colocando a outra mão no chão, ele desenha um círculo mágico do qual a eletricidade começa a fluir. É o trovão extremo do fim do mundo. Tudo em seus arredores é destruído: lobos cinzentos, 30 XP, cobras de 2 cabeças de nível 5, 50 XP, escorpiões de ferro de nível 6, 60 XP, centauros de nível 6, 60 XP, e até mesmo abelhas assassinas de nível 2, apenas 20 XP. Mas a concentração de monstros é tão enorme que, inesperadamente, seu sistema o alerta sobre um aumento de nível. Essa onda é incrível para Young. Ele sobe direto para o nível 3 e desbloqueia um novo feitiço proibido, fogo infernal que queima os céus. Então, Keira Knightley também passa por ali mais tarde. Ela fica em choque com o que está vendo, tantos monstros reduzidos a carvão. Ela não consegue pensar em nada que pudesse ter causado algo assim. Então ela vê um fogo ainda queimando lentamente nas proximidades. Ela o reconhece instantaneamente como fogo infernal, mas a parte estranha é que não há outras classes do elemento fogo em toda Shinken, exceto a dela. Ela não faz ideia de como uma flutuação tão grande do elemento fogo se manifestaria de repente. Depois de ficar sentada perto dele por um tempo, pensando, ela vê uma gigantesca coluna de fumaça à distância. Parece ser feita pelo homem. A flutuação do elemento fogo é tão intensa que pode ser até maior que a dela. Isso só pode acontecer com uma explicação: Shinchan é um lugar de habilidades secretas. Keira Knightley jura que descobrirá a pessoa responsável por isso. Um pouco à frente, Young senta-se junto a uma fogueira, grelhando montes de carne excelente. Ele está saboreando a carne de um porco mágico de 3 olhos. É simplesmente deliciosa demais. Ele gastou muita energia mais cedo e precisa recarregar. A carne é simplesmente deliciosa demais. Depois de se saciar, Young decide ir para uma região distante para caçar mais monstros. Mas então uma voz vem de trás, perguntando o que ele está fazendo ali. É Keira Knightley. Encontrá-la não era o que Young desejava. Isso é inconveniente, ele não pode deixar que ela descubra seu segredo. Young a informa que estava assando algo para comer.
Kira o lembra novamente que já lhe explicou que a classe de mago proibido não é para caçar monstros sozinho. Ela então passa por ele, dizendo que é tarde demais para arrependimentos agora e que segui-la é inútil. Ela está muito ocupada para formar uma equipe, ela tem coisas para fazer, então só quer deixá-lo em paz. Mas Yang não a estava seguindo, era ela quem o estava seguindo. No entanto, Yang não diz nada além de um simples ok. Mesmo assim, ele não consegue entender o raciocínio por trás do que ela diz. Ele se pergunta se essa moça tem alguns parafusos a menos na cabeça. E então Keira Knightley explica que precisa perguntar algo a Yang. Ela quer saber se mais alguém passou por aqui. Ela também afirma que o indivíduo é na verdade muito poderoso, tem magia do elemento fogo e é muito provável que seja o indivíduo que está usando o fogo infernal. Yong rapidamente finge que não sabe de nada, agindo como se nunca tivesse ouvido falar de fogo infernal. No entanto, ele afirma que viu alguém, um homem muito bonito que se dirigiu em uma direção específica. Ele até gesticula na direção. Ele faz isso porque simplesmente não pode deixar essa mulher pestilenta ficar no pé dele. Parece que ele não pode. Se quer usar o feitiço proibido do fogo infernal sem chamar atenção para si. Enquanto Keira Knightley começa a seguir o caminho que ele indicou, ela lamenta que tudo seja culpa de Yang. Caso contrário, ela certamente poderia ter alcançado o indivíduo poderoso que usa o fogo infernal. Mas então, do nada, após ouvir um barulho, Kara olha para cima e nota um monstro enorme vindo diretamente em sua direção. É um monstro de sangue de dragão de nível 8. Kara desvia instantaneamente, mas não sabe por que ou como um monstro de nível tão alto está nesta masmorra inicial. A maioria não teria esperança contra ele, muito menos alguém como Yong. Ela começa a pensar onde ele poderia estar agora, acreditando que o covarde já deve ter fugido para longe. No entanto, ela imediatamente dispara rajada após rajada de bolas de fogo no monstro. Contudo, a criatura facilmente desvia da magia, deixando Karara em grave perigo. Ela continua a lançar fogo, determinada a combater o monstro até a própria morte, mas independentemente do número de bolas de fogo que ela lança, o monstro continua a desviá-las e até mesmo rebate algumas de volta para ela, o que a surpreende completamente. Após ser atingida diretamente, ela é jogada no chão. O monstro começa a avançar em sua direção. Ela tem que admitir que foi autoconfiante demais nesta chamada masmorra de iniciantes. Uma besta de sangue de dragão de nível 8 é invencível para qualquer um. Ela está exausta no chão, pensando que é humilhante demais morrer aqui dessa maneira. Então, do nada, alguém grita, tenha modos. A criatura é consumida por chamas imediatamente. Kira sabe que é fogo do inferno e observa em choque enquanto o feitiço oblitera o monstro de sangue de dragão de nível 8 em uma fração de segundo. Ela rapidamente olha para o rosto da pessoa que acabou de salvá-la. Ela não o reconhece. Então apenas agradece ao colega e pergunta seu nome. Já sabemos que é Yong, mas ele vem disfarçado para que possa esconder sua identidade. Ele a informa que seu nome é Ling Yong. É um pouco confuso, mas talvez ele apenas queira que ela acredite que ele é outra pessoa, mesmo nome, apenas escrito ao contrário. Ao ouvir o nome, Kira imediatamente pergunta de qual escola ele é. Porque ele a resgatou. Ela quer agradecê-lo sinceramente, mas Yong não quer agradecimentos dessa mulher estúpida, então ele simplesmente diz a ela que não há necessidade, ele estava apenas de passagem. Kara o chama, pedindo-lhe para esperar, por favor. Yong a instrui a não segui-lo porque as bestas demoníacas à frente são muito poderosas, não é um local para alguém como Kara entrar. Ele também diz que ela deveria trocar de roupa primeiro. Ela entende instantaneamente porque ele disse isso e fica um pouco envergonhada. No entanto, ela grita para Yong, afirmando que o alcançará eventualmente e estará ao seu lado um dia. Ela então sai rapidamente das proximidades, pulando de árvore em árvore, no estilo Naruto. Tendo-se afastado bastante, Yong para. Ele agora acredita que ela não o está mais seguindo. Aquela mulher idiota é um incômodo sério. Ela tomou muito do seu tempo, e ele precisa subir de nível mais rápido. Então, uma mensagem do sistema aparece. Ele olha e encontra um novo feitiço proibido. Requer a perda de 2 anos de sua vida, mas em troca, fornece imunidade a um ataque mortal. Ser um mago proibido é realmente uma carreira passageira, cada feitiço tira parte da vida do usuário. Mas para Yong, este feitiço é um salva-vidas. Com ele, ele pode sobreviver até mesmo a um golpe mortal, como ser perfurado no coração por trás. Além disso, se ele precisar usar uma magia proibida que custe seu coração ou até mesmo sua cabeça, ele nunca sofrerá com a perda. Isso é puramente incrível.
Agora ele pode caçar monstros sem quaisquer obstruções. Ninguém é capaz de impedir sua subida de nível, é tão louco que ele até começa a rir como um maníaco. 3 dias se passam, e é o último dia da prova. O exame terminará em breve. As pessoas na plateia discutem entre si, afirmando que ficariam contentes se seus filhos conseguissem chegar ao nível 8. Os diretores das diferentes academias sentam-se juntos e explicam que, mesmo que uma escola tenha 2 alunos de classe SSS, isso não será significativo se seus níveis não forem altos o suficiente. Às vezes, o nível é mais importante que a classe. A única maneira da academia de Shinken se exibir perante as outras é quebrar o recorde atual do nível mais alto no mundo secreto, que é o nível 11 e que ainda não foi superado. Eles se perguntam se, desta vez, finalmente, esse recorde será quebrado. O diretor da academia de Shinken ainda está otimista. Ele tem certeza de que seus alunos podem conseguir. Então, de repente, outro homem chega e vê o quanto os diretores estão se divertindo. Ele pergunta se também pode participar. Seu nome é Leon. Os diretores o recebem e explicam que ouviram muito sobre ele. Leon é o melhor astrólogo da cidade, e é um privilégio tê-lo de visita. Mas Leon simplesmente ri e diz que eles estão sendo muito elogiosos. Ele veio visitar sua filha, Nenê. Ele pergunta ao diretor se Nenê tem se comportado mal. O diretor comenta sobre o quanto o Sr. Leon ama sua filha, então confessa que Nenê é o orgulho da academia da cidade. Agora eles veem alguém saindo do portal. Mas espere, o tempo limite ainda não expirou. Por que uma pessoa sairia mais cedo? Talvez esteja ferida. No momento seguinte, Cara Knightley sai. Ela olha para o pai e se pergunta por que ele está ali. Leon imediatamente pergunta qual nível ela alcançou, e o diretor pergunta por que ela está saindo mais cedo, antes que o tempo tenha expirado. Nenê, Kira, então revela a surpresa de que já chegou ao nível 12, por isso saiu mais cedo. Eles ficam todos chocados com um nível tão alto. O recorde foi quebrado. Como o diretor esperava, uma maga do elemento fogo esmagou o último recorde de nível sem esforço. Ele até começa a rir com orgulho. Leon comenta que sua filha é realmente teimosa. Se ela tivesse esperado até o fim do tempo, poderia ter chegado até ao nível 13. Mas Cara afirma que estava muito chato lá dentro. Demorava uma eternidade apenas para localizar uma besta demoníaca de nível 10, e mesmo assim, os pontos de experiência que poderiam ser ganhos ao matá-la eram enganosamente baixos. Mas, secretamente, ela confessa a verdadeira razão pela qual saiu mais cedo, para localizar Yong. Ela não o deixará escapar dela desta vez. Dentro do portal, em meio a pilhas de carvão que antes eram monstros, Yong de repente espia. Em comum, este local não é frio, mas ele está espirrando. Ele se pergunta, será que alguém está fofocando sobre mim? Não há mais bestas demoníacas na zona de nível 10. Yong deve ter os matado cedo demais. Agora, se ele quiser continuar a caçar monstros, precisará expandir sua área de busca. Para isso, ele decide experimentar uma magia proibida recém-aprendida chamada dança súbita. Este feitiço ilícito é tal que o usuário tem que oferecer um órgão, dependendo de seu valor, para obter um tremendo aumento de agilidade. O efeito máximo dá ao usuário 10 vezes sua agilidade natural e dura 1 hora. Yong sacrifica um rim e obtém instantaneamente 10x de agilidade. Mesmo um assassino de nível 50 não seria tão assustadoramente rápido. Ele fica animado com essa nova velocidade. Ele começa a correr pela terra como um trovão, testando seu movimento e procurando alvos. Instantaneamente, ele vê louva a Deus Ciclone de 3 cabeças e decide pegar todos para si. Para acabar com eles rapidamente, ele desiste de sua bexiga e usa o feitiço proibido Trovão Furioso Destruidor de Mundos, aniquilando-os instantaneamente. Do lado de fora do portal, mais estudantes começam a sair. Outros estão obviamente aliviados por estarem fora, eles quase morreram lá dentro. Muitos deles estão soluçando, assustados com o que passaram. Cara Knightley fica do lado de fora do portal, perplexa e frustrada por Yong ainda não ter emergido. Com 5 minutos restantes na prova, todos são instruídos a voltar para as áreas escolares designadas, pois o exame está prestes a terminar. Parece que Kira Knightley será a maior realizadora de nível deste ano. Os diretores de outras escolas não podem deixar de admitir que o velho Gao é muito sortudo. Sua academia recebeu 2 alunos de classe SSS este ano. No entanto, ele está se perguntando onde está o segundo. Com apenas 3 minutos restantes, Cara está pensando que talvez tenha perdido Yong de alguma forma, mas isso não faz sentido. Ela esperou o tempo todo.
Em seguida, uma pessoa sai do portal. Sua silhueta se assemelha a uma pessoa familiar, familiar demais. Kira pensa que tem que ser ele, mas quando a pessoa avança, é o jovem de quem ela não gosta muito, aquele que ela agora considera um covarde. Ele comenta com indiferença que, como o tempo acabou, ele saiu. Ele pergunta se há algum problema, mas Kai está realmente desapontada. Ela não pode acreditar que acabou sendo ele. Ela diz a ele para nem mesmo dizer nada a ela e apenas deixá-la em paz. Young apenas pensa que essa garota está mais louca do que nunca. Até parece que eu estava morrendo de vontade de falar com você, ele resmunga para si mesmo. Então, o diretor Gao se aproxima de Young, vendo que ele finalmente saiu do portal. Em que nível você está? Pergunta o diretor. Young responde, nível 16. Todos por perto param imediatamente, chocados. Eles ouviram corretamente. Nível 16? Isso é totalmente louco, é virtualmente impossível. O último recorde de nível alcançado neste reino secreto para novatos foi apenas o nível 11, e este é apenas um exame de iniciantes. Como alguém conseguiu chegar ao nível 16? Mas em pouco tempo, fica absolutamente certo para todos que este sujeito é realmente nível 16. São necessários 12.000 pontos de experiência para subir do nível 1 ao 16. A besta demoníaca mais forte dentro do reino secreto para novatos é de nível 10, e matar uma rende 100 XP. Isso significa que Young matou 1.200 bestas demoníacas de nível 10. Isso é algo que nenhum deles sequer considera possível. Mas o diretor Gao apenas sorri e informa a Young que ele fez um trabalho magnífico e que a academia de Shinken está orgulhosa dele. Até Leon comenta o quão impressionante ele é. Mas Kara imediatamente desdenha disso, informando a todos que Young é um usuário de feitiços proibidos. Se ele continuar a usar feitiços proibidos sem qualquer consideração pelas consequências, naturalmente ele subiria de nível rapidamente. Quando os outros diretores descobrem que ele é um usuário de feitiços proibidos, eles também entendem facilmente como ele conseguiu chegar ao nível 16. Agora todos estão sussurrando sobre o quão insano esse cara é, porque subir de nível com feitiços proibidos em um reino secreto para novatos não é algo que qualquer um com o mínimo de bom senso faria. Existem outros usuários de feitiços proibidos que nem sobrevivem até os 25 anos. Nesse ritmo, esse cara pode nem chegar aos 20. É hilário, na opinião deles, oferecer sua vida em troca de fama. É um comportamento estúpido. Mas um dos instrutores se levanta e diz que não deveriam zombar dele, ele viveu apenas para que pudessem admirá-lo, então talvez devessem permitir que ele aproveitasse essa glória por alguns dias, pelo menos. Os outros diretores então se aproximam de Gao e perguntam por que ele permitiu que isso ocorresse. Um até questiona se Young foi coagido a fazer isso, afirmando que talvez o diretor o tenha usado para a reputação da academia. Mas o diretor Gao dissipa isso imediatamente. Ele afirma veementemente que, como educador, nunca faria uma brincadeira com a vida de seus alunos. Young também dá um passo à frente, afirmando que ninguém o coagiu a fazer nada, ele escolheu este caminho por si mesmo. Ele tinha uma origem familiar pobre, sendo sempre menosprezado. Agora, depois de finalmente ter a oportunidade de subir, ele não desistirá, mesmo que se esgote em seu melhor momento. Ele não se arrependerá. Ele quer que todo o país saiba que ele pode fazer isso. Leon aplaude e elogia as palavras de Young, afirmando que são a prova de que ele tem ambição genuína. Digam o que disserem, Young é o aluno de nível mais alto dentro deste mundo secreto para novatos. Sem dúvida, ele é o número 1. Leon dá a Young seu cartão e explica que é o pai de Kira Knightley, e se Young precisar de algo no futuro, pode ligar para ele. Mas Kira não está satisfeita com isso. Ela explica que ninguém vai dizer que Young é o primeiro até que outro sujeito chamado Ling Yong apareça. O nível dele não será inferior ao de Young. Isso desperta o interesse de Leon. Ele pergunta sobre este tal de Ling Yong, mas o diretor Gao responde que não conhece ninguém com esse nome. Ele está curioso para saber se esse indivíduo é de outra academia. Os representantes da outra academia também respondem que não têm ideia se existe alguém com esse nome. No entanto, Kara ainda está convencida de que Ling Yong é um gênio excepcional. Quando ele emergir, tudo será explicado. Young, por outro lado, não consegue entender como essa mulher louca continua a causar mais e mais dores de cabeça. Porque mesmo depois de esperarem o tempo que for, aquele sujeito não está saindo. Ele é Ling Yong. Young apenas se despede de todos, explicando que vai para casa agora. Leon lhe deseja uma boa viagem e o diretor Gao diz para ele dormir bem.
A prova oficial está a apenas 3 dias de distância, o que Yong já percebe. Em pouco tempo, o tempo se esgota e a prova chega oficialmente ao fim. Kira olha para o portal e se pergunta onde Ling Yong poderia ter ido. Ela pensa que talvez ele tenha conseguido escapar enquanto ela estava absorta na conversa com Yongling. Mais uma vez, ela culpa Yongling por tudo. Leon tenta consolar sua filha, mas Kara insiste que ele deve confiar nela, que Ling Yong é verdadeiramente um gênio, uma pessoa que até mesmo a resgatou. Leon informa que ele confia nela e sabe que ela deve ter saído da prova prematuramente apenas para esperá-lo. Se for esse o caso, então certamente é bizarro. Ele dá uma alternativa, talvez Yongling e Ling Yong sejam a mesma pessoa. Embora Kara definitivamente afirme o contrário, ela diz a ele que os dois são tão diferentes quanto o dia e a noite. Um deles entrou em pânico e fugiu quando confrontado pelo dragão de sangue, enquanto o outro, Ling Yong, era habilidoso em magia do elemento fogo. No que diz respeito a ela, Yongling nunca poderia fazer o que Ling Yong realizou. Leon ouve isso e decide seguir a opinião de sua filha. Ao descansar, Yong se pergunta quem poderia estar falando mal dele pelas costas e suspeita que seja aquela mulher irritante mais uma vez. Então, do nada, alguém bate em sua porta. Ele acha estranho, quem o visitaria a essa hora? Quando ele abre a porta, ele pergunta ao homem à sua frente quem ele está procurando. O homem responde que estava procurando por Yong e que finalmente conseguiu encontrá-lo. Ele então se identifica como gerente de toda a empresa de líquidos limitada da cidade, e seu sobrenome é Wong. O gerente Wong diz que ouviu dizer que Yong mudou de carreira com sucesso e até estabeleceu o recorde de nível mais alto no teste do Reino Secreto para novatos de Qinchan. Ele diz que veio aqui para convidar Yong a ser o porta-voz do produto da empresa, garantindo-lhe que a recompensa não seria pequena, pelo menos uma soma de 3 dígitos. Então ele explica que a soma é, na verdade, de 3 milhões. O valor choca Yong. Ele olha para o produto, o líquido Ordem, que é uma fórmula supostamente para alimentar o cérebro e estimular a regeneração das células. Disse que consumi-lo torna uma pessoa alguns anos mais jovem. Yong reflete consigo mesmo que, por tanto dinheiro, indivíduos venderiam alguns fígados. Ele percebe que a fama gera essas ofertas. O gerente Wong também diz que Yong pode experimentar o produto primeiro. A empresa deles tem uma história de 100 anos. Se não funcionar, Yong pode pedir um reembolso. Yong pega, diz que tem um gosto bom, em seguida, diz que se sente tonto e desmaia. O gerente Wong corre para ligar para seu chefe e o informa que o trabalho está concluído. Ele diz que Yong provou ser um tolo absoluto e que ele nem precisou implementar o plano alternativo. O chefe diz a ele para levar Yong para sua residência em um armazém de aparência bizarra, do lado de fora do qual algumas pessoas se sentam ao redor de uma fogueira. O gerente Wong relata que Yong foi entregue ao seu chefe novamente. Confuso, ele pergunta por que eles estão passando por tanto trabalho apenas para capturar um estudante. O chefe o aconselha a simplesmente parar de questionar coisas que não deveria e a ficar de guarda na entrada. Ele também afirma que ninguém tem permissão para entrar sem seu comando, e o desobediente deve ser eliminado no local. O gerente Wong acena em afirmação e parte. Lá dentro, Yang está inconsciente. O chefe o examina e fica instantaneamente espantado ao notar que todos os órgãos vendidos de Yang mencionados anteriormente, suas pupilas, artérias coronárias, fígado, vesícula biliar, rins, baço e estômago, cresceram de volta. Ele resmunga para si mesmo que é inacreditável. Esta criança vendeu todos esses componentes, mas de alguma forma todos eles voltaram. Com essa descoberta, ele reconhece que pode descobrir o segredo da regeneração de órgãos. Gargalhando como um maníaco, ele acredita que com tal segredo, ele pode se tornar incrivelmente influente e rico, poderoso o suficiente para que até mesmo os indivíduos mais elitizados do mundo se curvem a ele. Mas então ele para de repente. Yang acorda, já sentado pacificamente em uma cadeira. Isso é um choque para o chefe. Ele pensa consigo mesmo que nem mesmo um elefante acordaria por 6 horas depois de tomar aquela droga, mas Yang não apenas acorda, mas também recupera os sentidos. Yang pergunta como ele conseguiu encontrá-lo. O chefe saca uma faca e o informa que, se Yong está acordado, não há mais necessidade de cortesia. Ele instrui Yong a se render agora para que possa pelo menos manter seus membros. Yong logo percebe que esse cara também é alguém que mudou de classe e é nível 20. Yang terá que levar a sério, ao que parece. Se Yang lançar um feitiço do elemento fogo aqui, o lugar todo pegaria fogo, e ele não gostaria de fazer uma cena.
Em vez disso, ele decide usar o feitiço ilegal Olho da Geada Eterna. Neste feitiço, o conjurador perde um de seus olhos. Antes de ficarem cegos, eles liberam uma área de poder congelante que imobiliza tudo em seu efeito. Antes que o chefe possa entender completamente o que está ocorrendo, o olho de Yang começa a brilhar, e tudo imediatamente começa a congelar. O chefe tenta contra-atacar com sua faca, mas a lâmina se quebra. Ele não pode acreditar nisso. Como alguém de apenas nível 16 pode causar tanto problema a alguém como ele, um guerreiro de classe que é nível 20? Mesmo que Yong seja um mago de feitiços proibidos, ele não deveria ter sido capaz de vencê-lo em um movimento. O chefe só pode supor que este garoto não é um ser humano comum, ele é algum tipo de criatura. Yong, tendo recuperado a compostura, volta para sua cadeira. Ele sente que agora pode falar e exige respostas. Ele pergunta ao chefe quem mais sabe sobre seu poder de regeneração de órgãos. O chefe diz a ele que de jeito nenhum teria informado mais ninguém sobre algo tão precioso. Yong confia nele por enquanto e decide acabar com isso rapidamente, socando o homem uma vez no rosto. Ele quebra seu crânio e destrói seus olhos que o olhavam em choque. Então, pensando que consumiu o líquido imundo, Yang decide destruir seu estômago como consequência. Ele invoca um raio que imediatamente derruba todos os capangas ao redor. Apenas um deles, o verdadeiro sequestrador, ainda está vivo. O capanga cai no chão e começa a implorar por misericórdia. Yang pergunta a ele quem está realmente por trás de tudo. O homem diz que não pode contar. Yang, não impressionado, está prestes a matá-lo, mas assim que ele está prestes a atingi-lo, o capanga fica com medo e implora por sua vida. Ele promete falar. Ele descobre que o cérebro por trás de tudo é Kenshin, o rei do submundo da cidade de Shinshin. Yong conhece o nome. Kenshin é famoso na superfície por ser um dos 10 maiores filantropos da cidade. Se for assim, então as coisas estão ficando muito mais complicadas do que Yong antecipou. Pensando um pouco antes de agir, Yong decide que não há necessidade de pontas soltas. Sem hesitação, ele despacha o último capanga. No mercado negro de Shinshin, Kenshin, o líder, é informado de que um de seus homens-chave desapareceu após perseguir um estudante pobre. Eles não conseguiram contatá-lo por mais de meia hora. Quando seus homens foram ao local, viram o lugar todo reduzido a cinzas. Pela vizinhança, parecia ser obra de um despertado do elemento fogo. Kenshin instintivamente grita para seus funcionários investigarem o caso adequadamente. Ele pede que encontrem o homem desaparecido a qualquer custo. O funcionário promete a ele, pessoalmente, cuidar do caso imediatamente. Posteriormente, encontramos Yong descendo de um veículo diante de Shane, a quem ele respeitosamente se dirige como chefe e explica que havia enviado outros para recebê-lo assim que soube que ele estava a caminho. Yong observa que a casa de Shane é bastante grande. Shane menciona o assunto dos 2 milhões de yuan que Yong havia solicitado anteriormente. Ele explica a Yong que já falou com o pai, mas há algum problema no momento para transferi-lo. Yang, no entanto, não gosta que Shane mencione dinheiro neste momento, parece que Shane o está menosprezando. Já que Shane se referiu a ele como chefe, então, como subordinado, o dinheiro não deveria mais ser um problema. Shane coloca a mão no ombro de Yang e garante que não mencionará mais isso. Yong deve considerar esta como sua casa de agora em diante. Shane acredita em seu coração que seu pai não estava errado, Yong é de fato ingênuo. Ao mesmo tempo, Yong calcula mentalmente que, enquanto permanecer escondido na propriedade G, ele não acha que Kenshin iria tão longe a ponto de enviar alguém aqui para levá-lo prisioneiro. Enquanto continuam pela propriedade, uma procissão de empregadas aparece para cumprimentá-los. Yang fica chocado com a vista, mas, notando o luxo diante dele, ele finalmente entende porque todas as pessoas querem ser ricas, pois a vida dos indivíduos ricos é realmente diferente. Shane pergunta a ele qual das empregadas ele prefere e diz que a enviará para seu quarto à noite. Ouvindo isso, Yang decide não poupar nada. Algumas das empregadas até tomam a iniciativa, obviamente interessadas em ajudar Yong. Shane informa a algumas delas para levarem Yong para trocar de roupa, mas Yong responde que não há necessidade, ele estava apenas brincando. Shane sorri e aconselha seu chefe a não ser modesto. Ele explica que quer que Yong se troque porque eles estão indo a um lugar importante. Curioso, Yang pergunta que grande coisa é essa, mas Shane diz que ele saberá quando chegarem. Depois de tomar banho e se vestir com roupas novas, Shane leva Yong ao leilão anual de Shinkin. Ele imagina que esta é a primeira vez de Yang neste tipo de evento.
Shane diz a ele que todos que são ricos e influentes na cidade estarão lá, e ele vai apresentar Yong a alguns deles mais tarde. Mas Yong o tranquiliza para não se preocupar, ele pode simplesmente cuidar da sua própria vida por enquanto Yong vai comer. Do ponto de vista de Shane, é ridículo, ele acredita que os pobres sempre serão como os pobres. Ele lembra a si mesmo que Yong obviamente parece nunca ter saído de casa. Mas Yong está faminto. Ele trabalhou a noite toda, depois de desistir de seu estômago, ele tem todo o direito de querer comer. Enquanto Young está fazendo uma refeição, uma voz o chama, perguntando por que ele está ali. É Keira Knightley novamente, mas desta vez com sua amiga, Lena, que pergunta quem é Young. Young desvia o rosto, fingindo não conhecê-las. Ele se pergunta silenciosamente por que está sempre encontrando essa mulher estúpida onde quer que vá. Keira pergunta a Lena se ela se lembra dos eventos que ocorreram no Reino Secreto. Lena afirma que se lembra de Keira lhe contando que havia encontrado um gênio usuário de fogo neste lugar e se pergunta se Young poderia ser a pessoa. Keira nega imediatamente, informando a Lena que essa pessoa não é ele. Este é aquele que a abandonou e fugiu, deixando-a vulnerável. Ela informa a amiga que encontrá-lo aqui é má sorte e que elas deveriam ir para outro lugar. Young ouve cada palavra e isso faz sorrir para si mesmo. Ele pensa sobre o que essa mulher estúpida faria se soubesse que ele é realmente Ling Yong. Então, do nada, um grupo de pessoas chega com Shane, que os apresenta a seu chefe, Young Lin. Os outros ficam absolutamente boquiabertos ao encontrar Shane, a quem eles aceitam como seu líder, chamando Young de seu chefe. Por sua vez, Shane manda todos calarem a boca. Pessoas normais, ele insiste, obviamente não são qualificadas para serem seu chefe. Ele então pergunta se algum deles sequer entende em que nível seu chefe está agora. Quando eles vão e verificam as estatísticas de Young, ficam imediatamente chocados. Young é nível 16 agora. Eles sabem por que o nome Yong Lin soa familiar, ele é o jogador de maior ranking nesta rodada do Reino Secreto para novatos. Todos admitem que é uma conquista sem precedentes, considerando que, quando eles mesmos emergiram do Reino Secreto inicialmente, eram meramente nível 6. Young garante a eles que não há razão para ficarem tão chocados, ele conseguiu alcançar esse nível devido ao fato de ter alguma experiência. Com um pequeno suspiro, ele continua, dizendo que se pudesse sair da cidade com eles, os teria levado junto para que pudessem subir de nível juntos. Dessa forma, ambos poderiam ter obtido boas notas em seu exame final. Ao ouvir isso, todos instantaneamente se oferecem para ir com Young para subir de nível, mas Shane nos lembra que, para evitar tal ocorrência, nenhum aluno tem permissão para sair da cidade antes do exame final. Young já sabia que o caminho para o exame final é fora da cidade, então, nesse momento, se puderem sair, poderão subir de nível com ele. No entanto, há um problema. Embora Young esteja em um nível alto, ele não possui nenhum equipamento. Shane rapidamente o assegura de que é fácil obter equipamento. Ele garante a Young para não se preocupar, contanto que Young o leve junto para subir de nível. Qualquer coisa que Young deseje no leilão, ele comprará para ele. Young pede verificação, desejando saber se Shane está falando sério. Shane respondeu com confiança que, claro que está. Contanto que isso o ajude a pontuar mais no último exame, não importa quanto dinheiro ele esteja gastando, seu pai o ajudará. Mais tarde, o leilão começa. Todos são recebidos pela leiloeira de hoje, King. Enquanto ela os acolhe em nome da casa de leilões Chimbal, ela expressa que espera que todos os presentes hoje consigam adquirir o que desejam. Sem demora, ela revela o primeiro item do dia, um pergaminho de habilidade de nível épico. É uma habilidade do elemento fogo e é perfeita para magos. O lance inicial é de $50.000 e os lances devem ser aumentados em um mínimo de $100. Ela pede a todos que comecem a dar lances. As mãos se levantam uma após a outra, aumentando o lance apressadamente para $600.000, mas então Leon dá um lance de $3 milhões e a sala fica em silêncio. Young entende imediatamente. Como Keira Knightley é uma despertada do elemento fogo, seu pai está pagando uma fortuna para comprar o pergaminho de habilidade para ela. Ele pensa consigo mesmo como as coisas são diferentes quando se tem dinheiro. Felizmente, Young não precisa de nenhum pergaminho de habilidade para si. Ele é um mago de feitiços proibidos, e todas as habilidades que emprega são feitiços proibidos. Young então aconselha Shane que, como sua classe é de espadachim de rank A, se ele encontrar alguma habilidade no leilão que seja apropriada para ele, deveria dar um lance. Young informa a Shane que essas habilidades podem salvá-lo da morte quando for realmente necessário.
Shane entende a ideia na hora. O segundo item é muito incomum, um anel que aumenta o atributo espiritual em 30 e tem uma habilidade passiva chamada Bênção do Dragão. O lance inicial é de $2 milhões, com um aumento mínimo de lance de $100 mil. As pessoas começam a dar lances rapidamente, e o preço sobe para cifrão 3,1 milhões. Young diz que um anel que adiciona 30 de atributo espiritual por si só seria de grande valor para eles, então ele imediatamente diz a Shane para dar um lance. Shane pede a seu pai para dar um lance pelo anel, e seu pai imediatamente oferece $8 milhões. Para ele, pagar isso para ajudar Shane a entrar em uma escola de prestígio vale a pena. Além disso, a vida de um mago proibido é breve. Em alguns anos, quando Young se for, o equipamento provavelmente voltará para a família G de qualquer maneira, então ele não tem preocupações. Mas outro indivíduo subitamente intervém e oferece $10 milhões. Este novo comprador é Kenshin, e ele cumprimenta o presidente Ji imediatamente, perguntando sobre seu bem-estar. Ji fica perplexo. Ele questiona por que o rei do submundo está nesta reunião. Young também percebe Kenshin, mas mantém a cabeça baixa, ele não pode arriscar ser encontrado. Kenshin então ordena que Ji lhe diga porque seu homem foi nocauteado. Ji fica perdido com a acusação e não tem ideia do porquê está sendo acusado. No entanto, ele deseja demonstrar que o grupo G não deve ser subestimado, então ele aumenta o lance para $12 milhões. Kenshin sorri e aceita o desafio, afirmando que deseja saber quem chegará à linha de chegada. Subsequentemente, ele pergunta silenciosamente à sua equipe se eles verificaram se o automóvel visto perto do armazém realmente pertencia ao grupo G. O funcionário verifica sem qualquer dúvida, o carro retornou à vila da família G naquela noite. Essa verificação enfurece Kenshin. Ele promete destruir a facção G, mas adverte seus homens que, quando o fizer, não devem reprová-lo por sua crueldade. Mais tarde, quando o anel do dragão imperador é entregue nas mãos de Young, Ji pergunta se ele realmente ama o anel. Young responde que sim e agradece ao tio Ji. Shane então pergunta a ele quem era aquele homem. Ji o informa que era Kenshin, o rei do submundo. Ele sempre desejou limpar sua reputação e ser um empresário respeitável, mas agora está tentando se intrometer nos negócios do Grupo G. Young intervém, dizendo que o Grupo G é uma grande empresa e certamente atrairá visitantes indesejados. Ele recomenda que eles sejam mais cuidadosos no futuro. Ji concorda. Assim que Young usa o anel, ele consegue sentir seus efeitos instantaneamente. O anel do dragão imperador adiciona 30 de atributo espiritual e pode ser atualizado. Sua habilidade passiva, Bênção do Dragão, dá ao portador uma bênção do poder do dragão, adicionando 10 de sorte. Young está particularmente interessado na sorte adicionada. Ele tranquiliza o tio G, dizendo que mesmo que precise carregar Shane, ele garantirá que Shane entre em uma escola de prestígio. O tio G simplesmente sorri e afirma que não há necessidade de ser tão formal. O tio G vê Shane e Young como irmãos, e se eles precisarem de mais algum equipamento, só precisam informá-lo. Shane, ficando um pouco cansado, ainda agradece ao seu chefe. Mais tarde, ele diz a Young que, por causa dele, seu pai pôde gastar tanto em equipamento. Shane então pergunta a Young que equipamento ele prefere, ele pode escolher o que quiser. Várias possibilidades são dadas. Anel do Trovão Azul adiciona 15 de atributo espiritual. Pode ser encantado e aprimora as habilidades de raio em 20%. Colar da Lua Derretida dá 200 de poder espiritual. Braceletes duplos em Yang dão 40 de atributo espiritual. E quando usados juntos, os braceletes Yin e Yang têm um efeito duplo que aumenta o fator de cura. Yang examina o equipamento e pensa que esta não é uma aquisição tão ruim, afinal. Um anel para aprimorar o dano de trovão, um colar para aprimorar o poder espiritual e um par de braceletes para aprimorar a cura. Young deseja todo o equipamento, particularmente os braceletes. Mesmo que outras pessoas descubram o segredo de seu corpo, este item lhe fornecerá um meio de desviar suspeitas e esclarecer as coisas. A espada também é incrivelmente poderosa, ele poderá usar seu feitiço anulador de nível 10 com ela. A fratura da queda estelar aumenta seu atributo de força em 300 durante a luz das estrelas, lhe dá um bônus de força acumulativo, que chega a um máximo de 100. Young está totalmente encantado com a lâmina. Ele informa a Shane que com esta espada eles serão invencíveis nos próximos exames. O feitiço anulador, junto com a técnica Shao-Fer de Young, é uma sinergia matadora. Cada vez que o anulador ataca com sua espada, um ano da vida do jogador é drenado, enquanto em troca, o dano da espada é dobrado.
O efeito pode se acumular até 99 vezes. Em contraste, em casa, Kira não consegue entender por que a família G gosta daquele covarde. A família G já gastou mais de 100 milhões apenas em equipamento e em alguém como Yonglin. Ela acha que eles devem estar tramando algo nos bastidores. Então, um de seus funcionários lhe diz que Lena chegou e trouxe alguns indivíduos com ela, dizendo que eles têm notícias sobre o indivíduo que Kara tem tentado encontrar. Kara fica imediatamente exultante e diz a seus funcionários para fazê-los esperar na sala de visitas. Ela irá em um momento. Mais tarde, Kara os encontra e pergunta se eles têm alguma notícia sobre Ling Yong. Lena a apresenta ao investigador Huang, que a informa que tem algumas notícias sobre a pessoa que ela está procurando. Huang cumprimenta Kira e garante que ele tem algumas informações, mas são más notícias. Kira não percebe o que ele quer dizer. Huang descreve para ela que uma fazenda da cidade foi incendiada e várias pessoas perderam a vida no incêndio. Eles descobriram evidências de um ataque de fogo no local, e a investigação deles aponta para o mesmo Ling Yong que ela tem procurado. Ele a informa que a agência de investigação apreciaria a sua assistência no caso. Kira, claramente perturbada, recusa-se a aceitá-lo. Insiste que não há como Ling Yong ser algum tipo de assassino. Se ele fosse um assassino, não a teria resgatado naquela hora. Lena corre para impedir Karara de se agitar. Huang continua, dizendo que o Ling Yang de quem ela estava falando pode de alguma forma usar o fogo do inferno para matar inimigos de nível 8 com um só golpe, mas quando estavam investigando, não conseguiram descobrir muito mais sobre ele. Ele então diz a ela que há outra pessoa em quem estão interessados e pergunta a Kira se ela conhece o indivíduo. Kira pergunta a quem ele se refere. Huang joga a bomba, Yonglin. Com base nas descobertas de sua investigação, é altamente provável que Yonglin seja, de fato, Ling Yong. Isso espanta Kira. Ela não consegue acreditar que Huang está falando sério. Ela mantém que Yonglin é simplesmente um covarde, uma pessoa que tem medo de morrer. Aquele sujeito fugiu dela quando estavam em perigo. Não há possibilidade de ele ser Ling Yong, e ele certamente não possui a habilidade de lançar o fogo do inferno. Mas Huang, mantendo um olhar sombrio, pergunta a ela se ela tem certeza. Sem que ela saiba, ele na verdade está empregando detecção de mentiras no processo. Kara responde que sabe. Ela é a única que já viu Ling Yong pessoalmente, e ele de forma alguma é aquele covarde do Yonglin. Huang deduz silenciosamente que ninguém consegue mentir diante de um especialista em polígrafo como ele. Parece que o assassino, então, não é Yonglin. Ele agradece a Kira por sua ajuda e garante que não a incomodará mais. Mas, caso ela obtenha alguma nova informação, ele pede que ela o ligue imediatamente. Kira entende e promete que o fará. Em meio à luz das estrelas, Yang instrui Shane a se apressar e testar o equipamento. No entanto, ele está se perguntando para onde Shane o está levando. Shane responde dizendo que este é o local a que ele se referia, onde Yang pode testar tudo. Ao chegarem à porta, são recebidos por uma recepcionista que pergunta se eles gostariam de fazer um treinamento prático esta noite. Shane garante que sim e a informa que seu chefe quer experimentar seu novo equipamento. A recepcionista pergunta sobre seus níveis. Quando Yang a informa que ele é nível 16, ela acena em reconhecimento e diz que preparará uma sala de treinamento apropriada para o nível 20 inferior. Ela diz que custa 100 mil yuan por hora, mas Yang pede uma sala de treinamento para níveis 40 e inferior. A recepcionista hesita por um momento antes de entender e concordar rapidamente. Ela diz que vai providenciar imediatamente. Em uma sala de treinamento com manequins de nível 40, Yang desembainha sua espada. Como não há câmeras ali, ele pode fazer o que quiser. Primeiro, ele tenta usar o poder de sua espada da vida e o feitiço amaldiçoado Reencarnação Ardente. Com um golpe varredor, ele corta milhares de manequins. Em seguida, ele usa o feitiço amaldiçoado da espada da vida novamente e corta ainda mais. Yang está, até agora, satisfeito com seu desempenho. Ele decide experimentar outros feitiços amaldiçoados depois. Do lado de fora da sala, muito barulho de colisões pode ser ouvido vindo de dentro. Ouvindo a comoção, Shane diz à recepcionista que, com os exames iminentes, seu chefe fica um pouco selvagem durante o treinamento. A recepcionista simplesmente diz que se ele treinar tanto, com certeza obterá boas notas. Yang aparece um momento depois, um tanto fatigado. Ele diz que vai descansar e depois pergunta se terá que pagar por algo quebrado na sala de treinamento. A recepcionista acredita que ele está brincando.
Ela responde que se um trainee de nível 16 pode causar estragos em qualquer coisa numa sala de treinamento para nível 40, então a qualidade da sala não é boa o suficiente, então eles não mereceriam pedir compensação em primeiro lugar. Young sorri para isso e diz a Shane para ir com ele. Mas quando a recepcionista entra na sala e vê a devastação, ela grita aos céus em choque. Mais tarde, na residência da família Ji, os guardas do lado de fora são subitamente atacados. Lá dentro, Ji se pergunta qual é a comoção. Então um de seus homens entra correndo e grita para ele fugir, mas é rapidamente derrubado brutalmente no chão por Kenshin. Ji rapidamente saca uma arma, mas antes que possa atirar, Kenshin o desarma rapidamente. Pisando no rosto de Ji, Kenshin o provoca, dizendo que ele é tolo por usar uma arma contra um despertado. Outro de seus homens se aproxima e afirma que eles não encontraram os alvos. Kenshin deduz que Ji deve ter ajudado na fuga de Young e Shane. Por enquanto, ele ordena a seus soldados que levem Ji, jurando que o deixará viver um pouco mais. Enquanto isso, Young e Shane chegam à casa. Shane está perplexo, não há uma única luz acesa. Ele se pergunta se houve uma falha de energia, mas Young de repente sente um cheiro de sangue. Horrorizado, ele corre para frente e, dentro da casa, encontram corpos espalhados por todo o chão. Shane está assustado. Ele acredita que eles vieram para a casa errada. De jeito nenhum esta é a sua casa. Young ordena que ele permaneça vigilante. Shane corre descontroladamente, gritando por seu pai e pelo tio Fu, ansioso para saber onde eles estão. Young olha ao redor e vê um bilhete na mesa. Ele o pega e convida Shane para ver. No bilhete há uma mensagem. Se Shane deseja salvar seu pai, leve Yonglin ao mercado negro subterrâneo. A cada 6 horas de atraso, enviarei um pedaço do pai dele. Shane cerra os punhos, furioso. Ele sabe que isso é obra de Kenshin. Ele jura que vai derrubá-lo. Young informa a Shane que isso ocorreu por causa dele, então ele deveria ser o único a lidar com isso. Ele ordena que Shane se esconda em algum lugar seguro, prometendo salvar seu pai. Mas Shane, enfurecido, recusa-se a deixá-lo ir sozinho. Ele deseja lutar contra Kenshin ele mesmo. Antes que Shane tenha a chance de terminar, Young o nocauteia com um golpe rápido. Ele sussurra para Shane ter fé nele e jura devolver seu pai são e salvo. Tendo deitado Shane cuidadosamente em sua cama, Young está agora sério e determinado, e jura revelar a Kenshin o quão assustador um mestre amaldiçoado que não teme mais a morte pode ser. Depois, na área escura da cidade de King, no mercado negro subterrâneo, Young chega, movendo-se rapidamente pelos telhados. Ele está aliviado por ter chegado a tempo, mas então ele é visto. Até mesmo Young fica surpreso, eles o avistaram cedo demais. Isso não deveria ser possível. Segundos depois, várias miras a laser de fuzis o alvejam. Os capangas zombam, perguntando em que século Young acredita estar. Porque ele permanece preso nas sombras. Young sabe que deve haver visão noturna infravermelha o seguindo. Ele não esperava que houvesse tanto equipamento avançado no mercado negro. Em seguida, os capangas instruem para Young ir com eles, porque o chefe estava esperando por ele há tempo suficiente. Os homens o abordaram, informando que seu mestre o aguardava há muito tempo. Young tomou a decisão de avançar de maneira indireta. Ele então lança seu feitiço de maldição da reencarnação ardente. Ele sacrificou um de seus rins, pois o direito já havia se regenerado. Os 3 homens diante dele dispararam balas, mas ele se agachou e conseguiu desviar delas. Sua habilidade fez a área ficar envolta em fumaça. Ele atacou inesperadamente, e todos tentavam vislumbrá-lo. Ele atacou 2 caras com sua dança fugaz, e ele vai matar todo mundo, sabendo que seu segredo será revelado se ele poupar alguém. Ele avançou e lutou contra mais inimigos. Alguém usou uma magia de vento, a lâmina de vento, e ele ficou impressionado com a rapidez dela. Então ele viu um despertado do tipo vento, acima do nível 30. Havia 2 caras com espadas parados diante dele. Maldito, você veio aqui sozinho. Não tem medo de morrer, declarou o cara de cabelo comprido. Seu amigo riu e o informou que eles precisavam capturar Young vivo. Young os informou com confiança que eles não tiveram sorte, pois ele estava carregando uma espada. Ele ativa um rastro da queda estelar com um feitiço amaldiçoado da espada da vida e proferiu: vamos lá, vamos ver quantas vezes consigo esfaquear vocês. O homem de cabelo curto então retaliou com sua magia de vento, a pistola do dragão, mas Young desviou e contra-atacou com a primeira técnica de espada. O homem de cabelo comprido interveio, lançando um ataque com uma lâmina de vento.
Yong cortou o cara com sua segunda técnica de espada, e os dois ficaram feridos. Garoto, você é rápido, mas acha que pode me tocar, respondeu o cara de cabelo curto e riu. Yong correu em direção a eles e disse, não se preocupem, esperem um pouco. Vocês ainda não conhecem minha técnica de espada. Ele atacou com sua terceira espada, e o cara desviou. Ele atacou novamente com sua quarta espada, e os dois homens ainda desviaram. Ele atacou com sua quinta até a oitava espada. Neste ponto, a espada do homem de cabelo comprido quebrou, e ele foi cortado novamente também. Seu amigo ficou preocupado com ele. Em contraste, a oitava espada era tão feroz que foi surpreendente. Ele estava parado diante do de cabelo curto, e o cara agora estava apavorado com ele, sem saber qual movimento de espada ele estava empregando. Yong garantiu que ele não precisava saber e então o despachou sem hesitação. Você não é humano, você é o diabo, gritou o cara de cabelo comprido. Yong então também o matou com o fogo do inferno. E como todos estavam mortos, Yong pensou em entrar e procurar por Kenshin. Ele caminhou enquanto anunciava que ninguém escaparia vivo esta noite neste armazém. Ele destruiu a porta e atacou os homens lá dentro com seu fogo do inferno. Eles gritavam por ajuda, mas, claro, Yong não os deixaria viver. Conforme subia as escadas, ele matava todos que encontrava. Um dos caras fugiu dele, então ele ficou irritado porque teve que usar sua técnica de espada. Ele ficou surpreso quando alguém se pôs em seu caminho. Esse cara era gigantesco e empunhava um machado. Este é o lutador número 1 do mercado negro, Shishavi, um despertado de nível 42. Garoto, qual é o seu segredo? Você não caiu apesar de tais ferimentos, disse Shishavi. Yong estava se concentrando no machado, acreditando que ele pesava centenas de quilos. Você abaixa o machado primeiro, e eu explico, ele disse. Shishavi não permitiu. Ele atacou Yong, dizendo que o mataria e analisaria lentamente seu segredo. No instante em que ele lançou um ataque, causou um grande impacto, mas Yong está vivo. Yong emprega seu feitiço de maldição da reencarnação ardente e a dança fugaz. Shishavi estava rindo quando descobriu que Yong era um mestre da maldição e pensando por quanto tempo ele conseguiria sobreviver queimando sua vida por poder de combate. Eles trocaram ataques, bloqueando.